reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade do esquadrão da morte, dos aborrecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Da CNBB e assinado no dia 23 de março. É uma nota da CNBB contra a PEC 287/16 da reforma da Previdência. Ela é assinada pelos bispos, o bispo de Brasília, cardeal Sérgio Rocha, o presidente, Dom Murilo Krieger, o vice-presidente, Dom Leonardo, o bispo secretário-geral da CNBB. Ai dos que fazem do direito uma amargura e a justiça jogam no chão. Amós 5:7. O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, reunido em Brasília nos dias 21 a 23 de março de 2017, em comunhão e solidariedade pastoral com o povo brasileiro, manifesta apreensão com relação à proposta de emenda constitucional 287/16, de iniciativa do Poder Executivo, que tramita no Congresso Nacional. O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a Previdência seja um direito social dos brasileiros e brasileiras. Não é uma concessão governamental ou um privilégio. Os direitos sociais no Brasil foram conquistados com intensa participação democrática. Qualquer ameaça a eles merece imediato repúdio. Abrangendo atualmente mais de 2/3 da população economicamente ativa, diante de um aumento de sua faixa etária e a diminuição do ingresso no mercado de trabalho, pode-se dizer que o sistema da Previdência precisa ser avaliado e, se necessário, posteriormente adequado à Seguridade Social. Os números do governo federal que apresentam um déficit previdenciário são diversos dos números apresentados por outras instituições, inclusive ligadas ao próprio governo. Não é possível encaminhar solução de assunto tão complexo com informações inseguras, desencontradas e contraditórias. É preciso conhecer a real situação da Previdência Social no Brasil. Iniciativas que visem ao conhecimento dessa realidade devem ser valorizadas e adotadas, particularmente pelo Congresso Nacional, com total envolvimento da sociedade. O sistema da Previdência Social possui uma intrínseca matiz ética. Ele é criado para a proteção social de pessoas que, por vários motivos, ficam expostas à vulnerabilidade social. Idade, enfermidades, acidentes, maternidade, particularmente as mais pobres. Nenhuma solução para equilibrar um possível déficit pode prescindir de valores éticos, sociais e solidários.
Na justificativa da PEC 287, não existe nenhuma referência a esses valores éticos e sociais e solidários, reduzindo a previdência a uma questão econômica. Buscando diminuir gastos previdenciários, a PEC 287 soluciona o problema, entre aspas, excluindo da proteção social os que têm direito a benefícios. Ao propor uma idade única de 65 anos para homens e mulheres, do campo ou da cidade, ao acabar com a aposentadoria especial para trabalhadores rurais, ao comprometer a assistência aos segurados especiais, indígenas, quilombolas, pescadores, ao reduzir o valor da pensão para viúvas ou viúvos, ao desvincular o salário mínimo como referência para o pagamento do benefício da prestação continuada, o BPC, a PEC escolhe o caminho da exclusão social. A opção inclusiva, que preserva direitos, não é considerada na PEC. Faz-se necessário auditar a dívida pública, taxar rendimento das instituições financeiras, rever a desoneração de exportação de commodities, identificar e cobrar os devedores da Previdência. Essas opções ajudariam a tornar realidade o Fundo de Reserva do Regime da Previdência Social, Emenda Constitucional número 20, que poderia... Emenda Constitucional número 20 de 1988, que poderia provisionar recursos exclusivos para a Previdência. O debate sobre a Previdência não pode ficar restrito a uma disputa ideológico-partidária, sujeito a influências de grupos dos mais diversos interesses. Quando isso acontece, quem perde sempre é a verdade. O diálogo sincero e fundamentado entre governo e sociedade deve ser buscado até a exaustão. Às senhoras e aos senhores parlamentares, fazemos nossas as palavras do Papa Francisco. Abre aspas, as palavras do Papa Francisco. A vossa difícil tarefa é contribuir, a fim de que não faltem as subvenções indispensáveis para a subsistência dos trabalhadores desempregados e das famílias. Não falte entre as vossas prioridades uma atenção privilegiada para com o trabalho feminino, assim como a assistência à maternidade, que sempre deve tutelar a vida que nasce e a quem serve e a quem a serve cotidianamente. Tutelai as mulheres, o trabalho das mulheres. Nunca falte a garantia para a velhice, a enfermidade, os acidentes relacionados com o trabalho. Não falte o direito à aposentadoria, e sublinho, o direito, a aposentadoria é um direito, porque disso é que se trata, fecha aspas, Papa Francisco, em novembro de 2015. Convocamos os cristãos e pessoas de boa vontade, particularmente nossas comunidades, a se mobilizarem ao redor da atual reforma da Previdência, a fim de buscar o melhor para o nosso povo, principalmente os mais fragilizados. Na celebração do Ano Mariano Nacional, confiamos o povo brasileiro à intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Deus nos abençoe. Assinado os bispos. Gravando aqui em frente, Gilvander, que conclama toda a população, aqui no Lestão, igreja, da SEBS, em Volta Redonda, hoje dia 21 de abril. E depois tem uma outra nota que foi feita agora, dia 19, da CNBB, juntamente com a OAB e juntamente com o Conselho Federal de Economia. Vamos ler mais na frente, em outro momento. Então tem uma outra nota agora recente da CNBB, juntamente com a OAB e com o Conselho Federal de Economia. São instituições importantes que continuam insistindo nesse tema. E meus irmãos, estamos vivendo intensamente o tempo pascal. Eu desejo a todos vocês que vieram do estado do Espírito Santo, de Minas Gerais e aqui do Rio de Janeiro, aquilo que Jesus desejou ao apresentar-se vivo aos seus seguidores. A paz esteja com todos e todas vocês. Amém. Aleluia. Dom Francisco, da Diocese de Volta Redonda. Em primeiro lugar, é nossa diocese algo que é bom
que venha à memória. Desde o ano passado, na Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, que acolhe e cedia este lestão, vivemos a semana, ou melhor, a missão da misericórdia. No ano da misericórdia, nós escolhemos o caminho da vida dolorosa do nosso povo. Fizemos a missão da misericórdia e visitamos lugares que nunca, talvez, a igreja tenha visitado. Casas de tolerâncias, DPO, colégios quase que abandonados. O intereclesial que acontecerá no ano que vem na cidade de Londrina, lá no Paraná. Não sei porque foi escolhida Volta Redonda, mas nós ficamos muito felizes. Por isso, junto com a paz do Senhor, a gente gostaria de abrir os braços e o coração em nome de Jesus ressuscitado a cada um e a cada uma das irmãs que vieram de longe e de perto. Sintam-se profundamente acolhidos pelo Cristo Bom Pastor ressuscitado. Cada dos grupos de base, a caminhada realizada nas nossas ruas e bairros, que fizeram surgir novas comunidades eclesiais de base e deram dignidade, sobretudo, às pessoas que estavam sendo esquecidas e abandonadas. Algumas nossas comunidades, graças a Deus, deram nome até do ponto de vista urbano e geográfico à nossa cidade. E há pessoas que estão aqui ainda como testemunha desta caminhada grande. Foi lembrado aqui, mas eu gostaria de lembrá-lo de uma forma muito mais solene, de uma forma quase que comemorativa, né? A pessoa que deu incentivo como pastor a toda esta caminhada da SEBS. Ele faleceu 3 anos e meio atrás. O corpo dele está aqui como lembrança e ao mesmo tempo como sinal de referência para a nossa igreja, para que não perca o rumo da caminhada. É Dom Valdir Calheiros, o nosso bispo da defesa da vida, dos direitos fundamentais da pessoa humana, dos operários esmagados, de todos aqueles que foram perseguidos em época de exceção aqui no nosso país. Ele está aqui, né? Nesta igreja, que foi a primeira igreja construída antes ainda da diocese, antes de pensar na CSN, né? Antes de pensar junto com a CSN, antes de pensar na co-catedral. Santa Cecília é a igreja construída para os operários da Vila Santa Cecília. Portanto, aqui nesta igreja, que é um sinal também na frente da própria CSN, da fé do nosso povo, não é? Nós quisemos colocar a presença, os restos mortais do nosso Dom Valdir. Eu gostaria de estar resgatando a dignidade e os direitos daqueles que foram mortos ou calados na época da ditadura. Tem muitos irmãos e irmãs, os seus parentes, que quando nos encontramos são para nós como que testemunhas do Apocalipse. Isso quer dizer testemunhas da revelação de Deus na história do nosso povo. Que o Senhor abençoe a todos eles. E agora, então, depois de ter feito lembrança da nossa caminhada, depois de ter lido esta nota da CNBB, que foi precedida por uma carta que os padres do Conselho Presbiteral desta diocese me convidaram a escrever, e que, por minha surpresa, não é? Teve uma aceitação não somente dentro da diocese, mas no país todo. Eu sinto que estamos preparados, que estamos, por assim dizer, acalentados pelo Espírito do ressuscitado para celebrar bem estes dias do lestão aqui em Volta Redonda. Portanto, eu declaro neste momento oficialmente aberto o lestão para
as igrejas do estado do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E a nossa igreja está muito feliz em acolher a todos vocês. Gravando aqui para Gilvander, na tarde do dia 21 de abril de 2017.